Muito bem! Olha eu de volta, pessoal, junto com a nossa família. Muito bem, quando eu falo família, é todos nós, né, pessoal? Nós somos uma família aqui na Terra. E seja bem-vindo a todos. E eu convido a você que abriu o vídeo, chegou até aqui, pessoal. Continue, porque vocês vai muitas das vezes ouvir coisas que dificilmente vocês iam ouvir a verdade dura dói, mas cura. A verdade dói, mas cura, pessoal. Muitas das vezes tem gente que prefere para conseguir like, conseguir fama, agir com a mentira, com a falsidade. Eu não, eu consigo, nem que não consigo nem um like, pessoal. Não tem problema nenhum. Mas o que eu passo aqui é verdadeiro, é de coração, é com sentimento humano. Então, pessoal, vale a pena vocês ficar, vale a pena vocês se inscrever nesse canal, ajudar eu monetizar esse canal, pessoal. Esse canal já está com quase 9.000 inscritos, pessoal. Já passou da hora de monetizar. Mas eu preciso de uma ajudinha de vocês. Se vocês não se inscrever, não compartilhar, não deixar o joinha, vai ficar difícil. Vamos lá então, pessoal. Hoje o termo do vídeo é pessoas com a mente doente, cada vez mais pessoas perturbadas, cada vez mais criança nascendo já com problemas, adolescente com problemas. E nós vamos estar falando sobre isso aí hoje, pessoal. E se vocês têm alguma dúvida, pode deixar aí embaixo nos comentários, que naquilo que eu puder ajudar, a gente vamos estar ajudando, conversando aí, pessoal. Tá bom? Deixaram uma pergunta para mim assim, o que nós vamos fazer se a maioria das pessoas está com algum tipo de problema mental? Algum tipo. Criança, adolescente, pessoas de mais idade, menos idade. E o que dá para fazer para melhorar? Respondendo à pergunta aí do nosso amigo, e também várias perguntas, o que acontece com nós, ser humano? 90% das pessoas nascem são. São. Normal. Nasce uma pessoa são. Não tem vício de cigarro, não tem vício de bebida, não tem vício de droga nenhuma, não tem vício de nada. Nasce são. E no passar do tempo, as pessoas vão descobrindo que tem coisas diferentes que venha mexer na mente da pessoa. Por exemplo, a criança que vê muita briga dentro de casa, muita confusão, pai chega bêbado, espancando a mãe começa a gritar, o pai começa a falar palavrão, a mãe também fala palavrão, e aquela criança fica naquele conflito. Essa criança, ela tem uma chance muito grande de, no futuro, desenvolver alguma coisa negativa. Então, para que você tenha um adulto com a mente boa, você precisa tomar cuidado. Não é só a criança nascer sã. É você criar essa criança num ambiente que favoreça para ela, pelo menos o básico. Porque não está fácil para ninguém. Todo mundo sabe que não está fácil para ninguém. Mas, aonde há criança, vocês têm que evitar muita coisa. Se tiver que conversar algum assunto, evita de conversar na frente das crianças, evita de gritar na frente das crianças, evita de falar palavrão na frente das crianças. Evita também, pessoal, atenção, hein? Muitas das vezes os vô é culpado, muitas das vezes as mães é culpado, os pais é culpado. Porque muitas das vezes você chega na casa do vô e a avó lá vem, dispor na hora do almoço, vai abrir ali uma cerveja, abrir ali um vinho, e a avó, para agradar o neto, não, toma só um pouquinho, não faz mal não, só um pouquinho. Aí o pai também gosta ali de tomar uma cervejinha ou um vinho, acaba fazendo vista grossa, que eu mesmo já vi pais
dando bebida alcoólica para criança de 2 anos. Eu já vi muitas vezes isso aí. Uma vez só não, muitas vezes eu já vi. Então, pessoal, o que que acontece? Como é que nós vamos ter uma sociedade da mente boa, da mente sã, se a sociedade está com a mente doentia? Como é que um pai tem coragem de oferecer para um filho bebida alcoólica? Ou ficar fumando perto de um filho? Porque tudo que o pai faz, o filho vai fazer. Se o pai for trabalhador, o filho vai procurar um serviço, ele vai ser trabalhador também. Mas se o pai for meio braço curto, o filho vai ser braço curto também. Então acontece. Não é geral isso aí, né, pessoal? Mas é mais ou menos por aí. Então o que acontece, pessoal? O que acontece? No meu tempo, o meu pai pegava uma botija com água, um pouquinho de farofa, uma comidinha, uma coisa, levava nós para a roça para trabalhar. E lá, ele fazendo o serviço, nós ficávamos ali no meio da moita, na hora do sol quente. Quando ele dava sede, nós ia levar água para ele. Ali nós ficávamos sentindo o drama, o que é trabalhar no sol, o que é trabalhar na roça, o que é dificuldade, o que é querer um copo de água fresca e não ter, querer almoçar uma comida mais forte para poder trabalhar com mais resistência e não ter. Então ali, a gente aprendeu a dureza de criança. Hoje em dia, mudou tudo. Uma criança aí vai começar a trabalhar com 18, com 16, 17, 18, 19 anos. Essa criança está com o braço curto. Essa criança está manhoso. Esse adolescente está manhoso. Ele costumado dormir ter 2 horas, dormir depois das 2 horas da manhã, costumado levantar depois das 10, costumado com celular o tempo todo. Como é que essa pessoa vai estar preparada para encarar uma empresa, 8 horas de serviço braçal? Fala para mim aí, explica para mim. Não vai ter condições. Então, se você quer ter uma sociedade boa, mente boa, você tem que incentivar essa criança desde cedo, que o serviço faz parte do ser humano. Por quê? O médico, por exemplo, tem aquele médico que você pode tirar o chapéu para ele, que ele estudou. Ele deixou de dormir muitas noites para estudar, até virar um médico, um doutor, né? Então ele é um doutor, ele estudou. Mas tem aquele que muitas das vezes é filho de papai. O cara vai lá, muitas das vezes compra até o diploma. Sai por aí compra até o diploma. Vai ser um médico que não vai ter uma qualidade boa, ele não vai ter uma educação boa. Igual eu sentei um dia, é por causa disso que eu não gosto de ir em hospitais, onde tem médico, eu não gosto de ir porque eu cheguei no hospital, eu não estava passando bem, eu sentei naquela cadeira. Para quê? Era um senhor já de idade, hein? Um médico já de idade, mais ou menos uns 60, 65 anos. Ele falou para mim assim, quem mandou você sentar aí? Ele me deu uma bronca feia mesmo. Aí eu levantei sem graça e fiquei em pé ali. Então, quer dizer, é um médico mal educado. Então, esse médico, ele teve uma infância ruim. Ele não é um médico amoroso, né? Eu estou falando do médico, mas é em geral, viu, pessoal? É em geral. Quando você vê um profissional gentil, gente boa, é porque ele foi criado com pessoas que deu um conhecimento para ele desde cedo, que pessoas que mexem com gente, com ser humano, não é mexer com animal. Nem com animal você pode gritar, pode judiar, quanto mais com ser humano que tem sentimento. Um dia amanhece bem, um dia amanhece chorando, um dia amanhece triste, tanto problema para resolver. Então, fica a dica. Esse canal é canal da família. Esse canal é feito para nós conversar sobre família. Então, se você quer que seu filho vire um homem de verdade, trabalhador, honesto, responsável, e uma mulher, se for uma filha, também responsável, trabalhadora, que venha querer ser diferente, fazer a diferença nessa terra, você tem que plantar desde pequenininho, ensinar essa criança que tem o lado bom e tem o lado ruim. Porque o que está acontecendo hoje em dia? Os pais, não, eu não vou dar o mesmo tratamento que eu tive para meus filhos, não. Meus filhos vão dormir até a hora que quer.
vai levantar a hora que quer. Não, não é assim não. Ser humano tem que ter regra. Ser humano que não tem disciplina é ser humano que vai dar problema. Ser humano tem que ter disciplina desde criança. Você já foi no exército? Eu já passei pelo exército. O exército é o seguinte, tem disciplina. Exército tem disciplina. Então você tem que ser, a sua casa tem que ser uma disciplina igual a do exército. Sim, sim, não, não e acabou. Não, pai, eu vou ali na esquina e já volto. Não, não, não. O que você vai fazer lá? Sempre você tem que estar na cola. Você não pode dar corda. Se você der corda para filho, depois você vai plantar os frutos que você colheu. Muitas das vezes, o que eles é hoje é resultado daquilo que você plantou lá atrás. Não é culpa deles, é culpa sua. Porque você fumou perto deles, você não deu exemplo para eles, você bebeu perto deles, você chegou bêbado em casa perto deles, você, além da sua esposa, você tinha outras mulheres e eles percebeu. Então, é assim, tudo que o pai e a mãe faz, os filhos faz também. Para eles é normal. Ah, meu pai faz, meu pai fez. Então, fica a dica. Fica a dica. Exemplo é Jesus Cristo. Mas nossos filhos não tem jeito. Eles acabam pegando o caminho nosso. Então, para que nós tenhamos uma sociedade com a mente melhor, hoje em dia, com tanta informação, com tanto problema que está tendo, as guerras, as fomes, as pestes, as doenças, tantas coisas negativas que tem, que essas crianças estão ficando doentes. E culpado é de você, porque você não pega no pé, deixa eles à vontade com o celular até 2 horas da manhã. Você está lá dormindo, mas você não sabe se o seu filho está conversando com gente boa, ou está conversando com pessoas não cegas que se passa pela criança, mas na verdade é adulto. Então tem gente no meio lá complicado de todo jeito. Então você é responsável por ele. Cuida dele. Porque se você não cuidar, quem vai cuidar é o mundo. E o mundo cuida do jeito que você já sabe, né? Como é que o mundo cuida? É oferecendo droga, é oferecendo a prisão, é oferecendo caixão mais cedo. É isso que você quer ver seu filho? Não, né? Você quer ver seu filho bem. Uma pessoa da sociedade, uma pessoa que faz a diferença. Então, para isso aí, você tem que trabalhar nele. Você já viu um diamante? O diamante, se você passar em cima dele na terra, ninguém conhece. Ninguém conhece. É só o garimpeiro mais profissional, muitas das vezes, pode bater o olho e conhecer. Mas você vai pegar aquele diamante, vai levar ele no local, você vai lapidar com água, com outros produtos, até aquele diamante chegar naquela qualidade de brilho, de precisão que precisa. Assim é o ser humano, não é diferente. Nós, ser humano, nós nasce um ser. Um ser. Nós não sabe falar, nós não sabe ainda, não sabe almoçar, nem jantar, tem que fazer uma papinha, um mamazinho, pôr na boca. Então, tudo aquilo que nós vê, nós aprendemos. Tudo aquilo que nós vê perto de nós aprendemos. Por que que meu pai falava assim? Meus filhos, veja com quem vocês andam, porque depende com quem vocês andam, vocês vão aprender os costumes deles. Então, se eles são pessoas boas, você vai ter uma conduta boa. Mas se eles têm uma conduta mal, você vai acabar estragando. Né? Uma pessoa que é boa acaba estragando para o lado mal. Então, hoje em dia, tem muita gente, sim, com problema mental. Problema de depressão profunda, depressão, às vezes tem que passar no psiquiatra, às vezes tem que internar, às vezes tem que ficar em casa, dar trabalho para a família, que às vezes sai fora do portão e não volta mais. Mas por que isso aí? Ninguém nasceu com a cabeça ruim, ninguém não nasceu com depressão, ninguém não nasceu com problema. Não, um psiquiatra que sai, uma pessoa que sai matando, sai fazendo coisas terríveis. Era um bebezinho inocente, um bebezinho, trocava fralda, dava mamar, levantava de manhã, de madrugada, colocava um leitinho para esquentar na mamadeira lá, para dar um leitinho aquecido para ele. Então, assim, era um bebê inocente. Quem que tirou essa inocência do bebê, da criança, do adolescente? Quem tirou? Muitas das vezes foi o mundo? Foi. Mas muitas das vezes começa dentro de casa. Começa com os problemas dos pais.
da família. Porque se uma pessoa tem um parente que faz uma coisa errada, ou usa uma coisa errada, para essa criança ir usar também é um passe, é um tapa. Então fica a dica. Veja com quem tu anda, que eu digo quem tu és. É bíblico, viu? Veja com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Então, não é desfazer de ninguém. Eu sou uma pessoa que eu tenho 54 anos, para onde eu vou eu arrumo um amigo. Mas é assim, é bom dia, boa noite, boa tarde. Acabou, acabou, cada um na sua casa. Se precisar de mim naquilo que eu puder, eu vou lá, ajudo. Mas esse negócio de ficar muito lengo-lengo. Tem o outro lado da história. Eu acho que madeira torta, até a cinza é torta. Porque na minha adolescência, eu saía para pescar, e saía, não vou falar nome, mas saía parente junto. Saía irmão junto. Saía amigos, até bem sucedido, junto. Aí quando chegava na hora de pescar à noite, ele sentia o cigarro de maconha, aquele cheiro fedorento. Não sei que o povo gosta daquilo, um cheiro forte. E veio, um deles veio e falou, dá uma tragada aí para espantar os mosquitos. Eu falei, eu não vim aqui fumar, eu vim aqui pescar. Eu não vim aqui para fumar. Não, é só uma tragadinha. Aí quando ele viu que eu não quis mesmo, ele falou, você é dos antigos. Eu falei, não, eu não sou dos antigos. Eu não vim aqui para fumar. Eu vim aqui para pescar. Então você tem que ser você mesmo. Você não pode, porque uma pessoa chega e fala assim, eu tô tomando aqui uma cachaçinha com limão, toma também? Não, se você não toma, não toma. Você tem que ser você. Um cara fala assim, eu corro sempre a 120, a 140, vamos também chinelar junto. Não, quer chinelar você a 140, se bater lá e se lascar, lá é problema dele. Mas você tem que ser você. A placa tá marcando 90, passa 89. A placa tá marcando 110, passa 108. Você tem que ser exemplo e obedecer às leis. Pessoas que obedecem às leis da terra também estão obedecendo às leis do céu. É fácil assim, é simples assim. O problema é que o ser humano é teimoso. É o bicho mais teimoso que tem o ser humano. O ser humano é teimoso. Muitas das vezes não tem condições, não tem saída, que é muito teimoso e gosta de facilidade, gosta do caminho mais curto. E o caminho mais curto sempre é problema. Então, se você quer ser uma pessoa feliz, uma pessoa do bem, uma pessoa bem-sucedida, cai fora das... Se você que é pai, você que é mãe, e tem seus filhos dentro de casa, e está notando que está saindo fora dos trilhos, vê aonde está saindo fora dos trilhos. Pede uma ajuda, não precisa de vergonha, não. Pega esses filhos, tenta levar numa igreja, eu não estou falando placa de igreja, não, mas tenta levar numa igreja para conhecer a palavra de Deus, tenta levar uma ajuda médica. Hoje em dia ficou fácil, tem psicólogo, tem tanta coisa para ajudar as crianças. Então, procura, enquanto há tempo, viu? Que vai chegar um momento, mesmo que você querer, já não há mais tempo. Passou. E quando passou, vale para a criança e vale para o adulto. Já era. Você não já viu dona de casa? Tem mulheres respeitadoras, viveu 20 anos com a esposa. Uma pessoa exemplar, sem comentário. Da dia para noite, cima de querer cair fora do barco. Aí o cara não fez em 20 anos, quer fazer em 2 dias. Tá vendo onde está o erro do ser humano? O ser humano tem essa mania de acompanhar. Vocês têm que parar de ficar assistindo essas televisão aí que ensina essas coisas que Deus não aprovou. Porque você sai de um casamento e vai começar a fazer igual essas pessoas fazem, aonde você cai do cavalo. Porque essas pessoas fazem como se fosse verdade. Mas eles mesmos, vai ver se o traficante usa droga ou dá droga pro filho dele. Negativo. Não dá não. Eles vendem, mas eles não dão não. Então, fica alerta. Se você tem seus filhos, cuida. E tem mais uma, viu? Fica de olho com quem que ele está. Tá com o tio. Vê se esse tio é um tio mesmo ou é um tio vagabundo.
Um tio sem vergonha que merecia estar no fundo de uma cadeia levando as pancadas. Vê se o padrasto também, vê se é um padrasto de verdade ou se é um nó cego. Que muitas das vezes tem uns aí com lã de ovelha, mas dentro é um leão. Viu? Você é dona de casa. Cuidado. Aqui é grupo de família. A gente fala, não aguento ver mais a cara do meu marido. Conheci um ali, estou apaixonado. Aí pega suas crianças, leva para dentro de casa. Quando você vai trabalhar para sustentar o não cego, ele vai abusar da sua filha, do seu filho. E eles não falam com medo. Depois nasce uma criança doente, uma criança com problema, uma criança com problema mental. Ninguém não arruma mais, não tem como arrumar mais. O culpado é você. Então, se você tem filho, quieto faixa. Se tá ruim, aí lá fora tá pior. Se o que você tem dentro de casa tem um problema, lá fora tem 10. Entendeu como é que é a coisa? Se aí você não apanhar, lá fora você vai apanhar, você pode ser morta. Ele não tem misericórdia, ele não tem dó. Pra ele, a mulher mais, a mulher menos que veio. Só isso. É simples assim. Então, cuidado. Cuidado com o que você está fazendo hoje para que você não venha colher coisas negativas amanhã. A verdade é essa. Aqui é o canal da família. E você tem que ouvir a verdade. Por hoje é só. Deus abençoe a todos. Fica com Deus. Fui!